É possível a penhora de salário, aposentadoria ou pensão? Como que o STJ tem tratado essa questão? Seja bem-vindo a mais uma lição prática jurídica do dia. A nossa lição hoje é de número 149. É sempre uma alegria para mim, uma honra ter esse encontro com você aqui nas redes sociais, onde eu apresento um conteúdo voltado à prática jurídica, de como vencer o processo de conhecimento ou como obter sucesso na defesa do executado. Vamos falar de um tema central na ação de execução, a penhora, e mais especificamente a penhora do salário. É possível ou não? Como que essa matéria está atualmente sendo analisada pela jurisprudência do STJ? Bom, nós temos uma regra legal prevista no artigo 833, inciso 4 do Código de Processo Civil. Esse artigo 833, ele traz um rol de bens impenhoráveis, bens que não podem ser objeto de penhora, bens que pertencem ao executado e não podem ser objeto de penhora porque indispensáveis à dignidade da pessoa humana. A lei diz expressamente que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, quantias recebidas por liberalidade, em regra, resumindo, todos ganhos aptos a manter a subsistência do executado, em regra, são impenhoráveis. Essa impenhorabilidade é uma determinação legal, está previsto expressamente, como eu disse, no 833, inciso 4 do CPC. São todas as verbas destinadas ao sustento do devedor e do seu núcleo familiar. O salário é, em regra, impenhorável. A aposentadoria é, em regra, impenhorável. As pensões, impenhoráveis. Por quê? Porque desse valor se extrai o mínimo existencial para que a pessoa viva com dignidade. Pagamento de moradia, pagamento de alimentação, saúde, transporte, educação, lazer, para que a pessoa viva com dignidade. Portanto, por uma opção legislativa, o salário é impenhorável. O próprio Código de Processo Civil, ele traz duas exceções no parágrafo 2º do artigo 833. Essas duas exceções autorizam, excepcionalmente, claro, que o salário seja penhorado, a aposentadoria e a pensão. Em que situação é essa que é possível penhorar o salário, a aposentadoria e a pensão? Quando a dívida ela for uma dívida de natureza alimentar, uma prestação alimentícia devida de um ascendente para um descendente, de um cônjuge para o ex-cônjuge, um companheiro para o ex-companheiro. Nessas situações em que há uma prestação alimentícia, aí sim, o legislador autorizou que um percentual do salário seja penhorado. E a segunda exceção, o legislador autorizou a penhora de salário que ultrapasse 50 salários mínimos. Então, a pessoa tem um salário de 60, 70, 80 salários mínimos, aquilo que ultrapassa os 50 pode ser penhorado. Até 50 salários mínimos seria impenhorável. Muito bem, essa é a previsão legal, esse é o sistema legal que regulamenta essa matéria. O que aconteceu recentemente? O STJ, através dos embargos em recurso especial de número 1.874.222 do Distrito Federal, através de um embargos de divergência em recurso especial, a Corte Especial do STJ, no dia 19 de abril de 2023, proferiu uma decisão onde determinou nessa decisão, julgou, portanto, que é possível a penhora de salário do executado independentemente da natureza da dívida ser paga e independentemente do valor do salário recebido pelo devedor. Claro que essa decisão do STJ se estende também para as aposentadorias e pensões. Bom, mas o próprio STJ, nesse julgado,
1.874.222, ele condicionou a penhora do salário a determinadas circunstâncias. Primeira condição para que possa penhorar o salário, ou um percentual do salário, tem que ser uma medida subsidiária, uma medida excepcional, depois de esgotadas as tentativas de penhora durante a própria ação de execução. Só no caso de não existir nenhum outro bem passível de penhora no caso concreto, é que excepcionalmente se autorizaria a penhora de um percentual do salário, da aposentadoria ou da pensão. Então isso tem que ficar determinado expressamente no caso concreto. Segunda condição estabelecida para que seja possível penhorar um percentual do salário. O percentual do salário penhorado não pode comprometer a subsistência digna do devedor e do seu núcleo familiar. Ou seja, ainda que se penhore o salário, tem que penhorar um percentual que não interfira na dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial do executado e do seu núcleo familiar. E por fim, não é um liberou geral, pode penhorar o salário de qualquer pessoa. Terceiro requisito, cada caso concreto tem que ser avaliado diante das circunstâncias daquele caso concreto. Qual foi o impacto da penhora na subsistência digna do devedor e do seu núcleo familiar? Então, tem que ser feita uma análise detalhada, caso a caso. Se naquele caso específico daquela ação, qual é o valor do salário, qual é o valor das despesas que esse executado tem e qual percentual, portanto, seria possível de realizar a penhora no caso concreto. E aí é que entra a técnica da defesa do advogado, da advogada do executado. Esse advogado, ao ter um caso onde o salário do seu cliente foi penhorado ou o salário teve um pedido para que fosse penhorado, ele vai ser intimado a manifestar e para impedir a penhora sobre o salário, a defesa do executado terá, primeiro, que provar que aquele valor que foi bloqueado pelo Cisbajude, aquele valor é salário. E aí, essa prova provavelmente tem que ser feita de forma documental, sem prejuízo de poder aí utilizar de qualquer outro meio de prova para demonstrar que o valor bloqueado pelo Cisbajude decorre de salário. Agora, se ele é, claro, um devedor, um executado, que tem emprego formal, que é um servidor público, ele vai ter como comprovar isso facilmente através, do contra-cheque, do subsídio, daquilo que demonstra o valor que ele aufere todo mês ao exercer a sua atividade profissional. Muito bem, além de ter que alegar e provar que o valor é um salário, ele vai ter que especificar que esse salário ele é consumido integralmente para o pagamento das despesas ordinárias daquele núcleo familiar. E para isso, na defesa do executado, ele deve fazer uma planilha dos gastos ordinários mensais que são pagos mediante o recebimento do salário. Gastos, por exemplo, com o pagamento de aluguel ou financiamento, despesas com tarifas de serviços públicos, pagamento de luz, de água, de internet, de telefone, os gastos mensais com alimentação, supermercado, quitanda, açougue, despesas com saúde, planos de saúde, medicamentos, consultas médicas, gastos escolares, todas as despesas fixas são consumidas com o salário que esse executado recebe. Quando o executado, o advogado dele, faz essa defesa e prova que o valor do salário é absorvido pelas despesas ordinárias, aí a penhora do valor do salário vai comprometer esse mínimo existencial do executado. E diante disso, a penhora do salário não pode ser realizada. Essa é a forma, o mecanismo de defesa, e de argumentação que deve ser apresentado em cada caso concreto para que a penhora do salário, da aposentadoria e da pensão não seja efetivada numa ação de execução. E você, que advoga em favor do executado, você deve dominar toda essa técnica na hora de apresentar essa defesa no seu processo. É isso aí. Essa foi a nossa lição prática jurídica do dia. Fiquei com Deus. Até a próxima.